Fala meu sincero, fala minha sincera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do RN Sincero. Eu me chamo João Felipe e tô aqui hoje para falar com vocês sobre a contratação, ou a possível contratação do atacante Ângelo, atacante do Santos, que o Flamengo tem interesse. Vamos falar sobre isso hoje aqui. Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer as 110 pessoas que ontem, depois do nosso primeiro vídeo, começaram a seguir a página. Muito obrigado mesmo, de coração. O pessoal viu o vídeo, comentou, mandou um feedback muito maneiro. Então eu tô aqui para agradecer. E para você que ainda não é inscrito aqui na página, que ainda não segue o RN Sincero aqui no YouTube, eu vou pedir, deixe o seu like, aperte aqui o botão de inscrever-se e vem fazer parte da nossa comunidade, vem trocar uma ideia sobre os principais assuntos do nosso Mengão, beleza? Galera, olha só, o Ângelo, o atacante do Santos, o atacante, um ponta direita, né? Vamos dizer assim, ele atua pelo lado direito do campo, aquela faixa lateral. Vamos falar primeiro o que a gente sabe dele. Eu coloquei uma enquete lá na página hoje, no story, lá do RN Sincero no Instagram, então caso você também não siga o RN Sincero lá no Insta, corre lá depois desse vídeo, @RN Sincero e segue a gente lá, tá? Olha só, muita gente falou que não queria a contratação dele, falou que era um valor alto demais, falou que a gente já tem jogadores da base, que seria uma contratação um pouco inútil. Eu fiquei até surpreso com a quantidade de comentários mostrando uma certa rejeição ao atacante Ângelo. Então resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente poder conversar, para eu poder expor o meu ponto de vista. Eu acho assim, a gente pode separar por partes, né? Os fatos que a gente já sabe e basear a nossa opinião nesse sentido. O que a gente sabe até aqui? O Flamengo já conseguiu convencer o jogador a vir trazer ele para jogar no nosso time, mas ainda está em fase de negociação com o Santos. O Vene Casagrande, jornalista Vene Casagrande, acabou de postar nessa noite de quinta-feira que o Flamengo avançou nas negociações com o Santos. O que a gente sabe até aqui é que o valor gira em torno de 13 milhões de euros. Isso daria mais ou menos 71 milhões de reais. Quando você olha o valor assim para um jogador do Santos, uma promessa, né, um jogador que não se firmou ainda, você fica meio em choque. Você fala, pô, será que vale todo esse valor? Será que vale a pena? Ou não? O valor que o Flamengo pagou praticamente ao Cebolinha, ao Gerson, né? Então a gente acaba ficando um pouco assustado. Mas a gente pode pensar de várias formas para analisar essa situação. Vou começar pelo fator posição, né? Que é uma das nossas carências hoje. Muita gente chegou a comentar que a gente não precisa nessa posição, mas o Ângelo viria para justamente ser o reserva do Everton Ribeiro. É uma posição que a gente não tem um jogador há muito tempo. Acho que a gente nunca nem teve, na verdade, né? Desde que o Everton Ribeiro chegou ao Flamengo. E a gente sempre cobrou que o Marcos Braz, a diretoria, trouxesse um jogador para ser o substituto do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, que já tem 33 anos, vai fazer 34 anos nessa temporada. Então é bom a gente já pensar numa reformulação, pensando a longo prazo, bons jogadores que podem vir a substituir o Everton Ribeiro no meio-campo do Flamengo. Então esse ponto eu acho um ponto positivo pela vinda do Anderson. Pela vinda do Ângelo. Outra coisa, muita gente comentou que a gente já tem Bruno Henrique, Cebolinha, Matheus Gonçalves, Matheus França. Eu acho que o Matheus França ele é muito utilizado como um meio armador, né? Um camisa 10 / atacante. Ele vem sendo muito usado assim no Flamengo até aqui. Pelo Dorival, ele era usado como falso 9, inclusive, né? O Cebolinha, o Bruno Henrique, eles são jogadores da outra ponta, né? Da ponta esquerda. Hoje na ponta direita a gente tem o Everton Ribeiro e o Marinho, né? Um jogador que não conseguiu se firmar no Flamengo, super contestado, não conseguiu fazer nem perto das boas atuações que ele tinha no Santos. Então eu acho que é uma posição que ainda assim é carente no nosso elenco. Tem o Matheus Gonçalves, que acabou de subir pro profissional, né? É um jogador que teve poucas atuações no profissional e é normal que ele ainda oscile muito, tá? Ah, João, mas o Ângelo também é um garoto, o Ângelo também vai oscilar. É verdade, mas daqui a pouquinho eu vou falar algumas características dele que me fazem ter um pouquinho mais de certeza ou não me desesperar em relação ao Matheus Gonçalves ou a aposta que pode vir a ser esse futuro reforço do Flamengo, beleza? Então eu acho que em questão de elenco ele seria útil sim,
ele seria útil ao longo da temporada e pensando em temporadas futuras, tá? Outro ponto que eu queria falar para vocês é sobre o Ângelo no Santos, né? O Ângelo no Santos já tem 3 temporadas, ele acabou de fazer 18 anos, ele fez 18 anos em dezembro de 2022 e, pasmem, ele já tem 100 jogos com a camisa do Santos. Mais de 100 jogos, eu não sei o número preciso aqui, mas é mais de 100 jogos. Aí quando você vai pegar os números dele, ele tem 3 gols apenas com a camisa do Santos. Mas ele tem outras características que eu vou pegar minha colinha aqui e vou falar pra vocês. Ele tem 3 gols nesse período, então não é um número tão bom assim, né? Para um jogador que tem 100 jogos. E ano passado ele foi líder de assistências no Santos na temporada e também foi o vice-líder de participações em gols da equipe paulista em 2022. Ele foi no Brasileirão de 2022 o 5º jogador com mais assistências na competição, ou seja, ele jogou o campeonato com 17 anos e mesmo assim ficou em 5º lugar no número de assistências na competição. E essa aqui é muito importante também. No mundo, ele é o jogador com mais dribles certos na temporada de 2022. Então, é um dado muito expressivo, não é um jogador qualquer, é um jogador que tem passagens pela seleção brasileira, é um jogador que tem na base um potencial muito grande, então eu acho que é uma aposta que vale sim ser feita pelo Flamengo, tá bom? Outros dados que eu quero falar pra vocês é que, pô, o Santos hoje não vive um bom momento, tá? Ele não vive um momento tanto dentro de campo quanto fora dele. Então, quando você pensa nisso, a gente tem 2 óticas para ver. A primeira, o Flamengo tem uma facilidade maior para negociar o valor da venda pela compra do menino. Então, o Flamengo pode ter a oportunidade de determinar se vai ser parcelada, se vai ser à vista, qual o valor da parcela, em quantas parcelas serão feitas. Então, a gente, numa condição de clube mais rico do que o Santos, e bota rico nisso, hoje em dia a diferença financeira do Flamengo para o Santos é gigantesca, isso nos dá um valor de mercado muito grande para poder definir muitas coisas nessa negociação. E outra coisa, para o Ângelo, com 18 anos, né, recém-completados, ter números tão expressivos assim em participação no time, em um time que é muito mais limitado que o nosso, mostra que eles têm talento sim, que ele pode agregar bastante quando for transportado, né, quando ele for trazido para um elenco melhor, mais qualificado, que vai fazer o potencial dele aumentar ainda mais. Então acho que esse ponto também é muito positivo. Eu acho que vale sim a aposta, pensando no que ele já joga em um elenco limitado, em um elenco onde não proporciona boas qualidades de jogo para ele. Então eu acho que isso é muito legal. E outra coisa, galera, eu acho que a gente chegou num nível que a gente tem que pensar em ser um clube. Eu vou falar uma palavra aqui, não é para que eu estou definindo o Flamengo, mas eu acho que a gente tem que pensar em ser um clube médio no cenário de negociações, entendeu? O clube médio em qual sentido? O jogador veio pro Flamengo e depois ele vai ser vendido por um valor ainda maior, vezes 5, vezes 3, vezes 10, pro continente europeu. Então, a gente deixa de ser só apenas um clube formador, mas também um clube investidor, né? Um clube que faz muito bem isso no mundo atualmente é o Benfica, é o Porto, os clubes portugueses têm essa característica. Ano passado o Benfica contratou o Enzo Fernandes, o volante que jogava no River, que jogava antes no Defensa e Justiça, por 10 milhões de euros. Você imagina o Flamengo contratando um volante por 10 milhões de euros. Passou menos de um ano, menos de 12 meses, o Benfica vendeu ele para o Chelsea por 120 milhões de euros. Ele multiplicou o valor do moleque por mais de 10 vezes. Então, essa percepção de mercado, eu acho que o Flamengo, pelo poder financeiro que ele tem hoje, ele tem condição de fazer e ele deve fazer, entendeu? Então o Ângelo, além de ser uma aposta pro presente, pro campo, né, para as 4 linhas, o clube tem que aproveitar essa oportunidade de, dentro do mercado nacional, ele fazer valer essa posição de clube rico e tirar as promessas dos rivais brasileiros, tirar as promessas dos rivais sul-americanos. Então eu acho que esse ponto também é muito positivo e acho que pesa muito na hora do Flamengo investir no Ângelo, tá bom? Então, galera, olha só, pensando nisso, eu também acho que, para te dar um exemplo aqui, ó, eu ia até finalizar, mas lembrei de uma coisa aqui. O Matheus França, que hoje já tem 18 anos, vai completar 19 em abril, o Flamengo rejeitou uma oferta por ele do Newcastle por 20 a 25 milhões de euros nesse ano. Ou seja,
Se o Flamengo que está contratando o Ângelo, que tem um ano a menos, por 13, e daqui a um ano recebeu uma proposta de 25 milhões de euros por ele, já valeu a pena, já lucrou mais de 10 ou 15 milhões de euros. Então a gente pode esperar que nesse cenário de investimento é uma negociação muito boa sim, tá bom? Então, para mim vale como investimento, como renovação de elenco, como oportunidade de mercado para suprir uma posição hoje que a gente tem a carência, que é a reserva do Everton Ribeiro, beleza? E eu quero saber agora de você, qual a sua opinião sobre a contratação do Ângelo? Você acha que é um bom investimento que o Flamengo deve fazer? Deixa aqui nos comentários para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia sobre essa possível e que está muito perto de ser futura contratação do nosso Mengão, beleza? Então olha só, galera, vou pedir para vocês mais uma vez, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva caso você não seja inscrito e mande para os seus amigos rubro-negros, compartilhe com seus amigos, mande para os grupos de flamenguistas, tudo mais. Eu conto com vocês em mais um vídeo aqui do RN Sincero. Valeu? Tamo junto. Valeu, galera.